Olá, queridos amigos, Deus abençoe vocês. Então, estamos começando mais um podcast Homens de Valor, hoje com uma galera aqui muito especial, aliás, um convidado especialíssimo que está com a gente, e a gente vai bater um papo aqui importante, que eu acredito que tem a ver com todo mundo, né? O nosso papo é tentação, provação, cobiça. Como é que é isso? Como é que a gente convive com isso? Como que a gente lida com isso? Esse vai ser o nosso papo. Não perca, fique com a gente. Vamos lá, roda a vinheta, diretor. Então, pessoal, esse é o nosso assunto de hoje, né? É um assunto bem envolvente, não é isso, Manu? É um assunto bem... Não tem ninguém que fica de fora dele. E hoje nós estamos recebendo aqui o nosso brilhante pastor, eu acho que é o pastor Caçula, né? Caçula, de tempo, de ministério? Sim, Ou tem alguém depois de você? Não, na verdade tem junto, que é o pastor Francisco. E é o pastor Francisco. Nós fomos ordenados ali em dezembro. Isso. Então estamos caminhando aí para o 5º mês. Mas então, ele é o caçula, nosso... é o caçula de idade. Se não é de tempo, é de idade. É de de tempo idade, também, ele tem 20, de idade. 26 de idade. Tempo e de idade. 39. Gente! 39 surpresa, tô chocado, gente. Então, não. Não parece, não? O nosso querido Daniel Nobre. É isso aí. Ele é nobre no nome e ele é nobre no caráter. É isso aí. Então, o homem é nobre de todos os jeitos, de todas as maneiras. Fala aí, pastor Daniel, que prazer estar com você meu, aqui. honra. Fala um pouquinho de você. Sim, Tempo de ministério, você falou um pouquinho. Casado, Patrícia, filhote. Casado, 39 anos, completei agora em maio, graças a Deus. Pastor, novinho. É uma honra de ser pastor da Igreja Missionária Evangélica Maranata, uma igreja querida, abençoada, dispensa apresentações. Família Patrícia Nobre. E aí, Davi Patrícia? tem 11 anos. É muito nobre numa casa, né? Muito nobre. Davi tem 11 anos também, uma criança saudável, inteligente, amigo, parceiro. Amigo do Miguel. Amigo do Miguel. Ama E da Manuela também. A da Manuela, ama o pastor Rômulo, o pastor Osaia. Então é uma família, um diamante que Deus me deu. Eu sou grato a Deus por isso, uma família estruturada, uma família equilibrada, tem me dado suporte. Hoje eu estou pastoreando ali na igreja de Nova Iguaçu. Completei um ano esse mês de maio lá em Nova Iguaçu e pronto para novos desafios. Você e o pastor Fabiano Milanese. Pastor Fabiano Milanese é um querido, pastor Ablarmin de Deus também, então eu tenho aprendido muito com eles. E é isso. Igreja abençoada. Igreja abençoada, igreja de Nova Iguaçu. Pastor Rodrigo, pastor Manu, e aí? Para mim é uma honra, né? Que honra, né, Rodrigão? Pastor Sempre. Rodrigo está aqui com Daniel Nobre. É verdade. Conhece o Dani há quanto tempo? Dani, eu conheço, já tem uma história, já tem uma história nossa antiga. Eu conheci esse cara, sabe aonde? Dentro da Kombi. Uma Kombi, dentro da sério. Kombi, Voltando indo trabalhar, na verdade. Conta isso aí. Eu tava Tem indo tempo trabalhar, tem o quê? Tem mais de 20 anos, por aí? Por aí. É, por aí, mais ou menos. Eu tinha já escutei 18 essa anos. história. Eu tinha tem 18 para tempo, 19 tem anos. tempo. Eu tô com 39. Soma e faz os cálculos aí. Vamos colocar uns 20. Quase 20 anos. Eu não 21 conhecia o pastor Manuel. Isso, a gente tava na Kombi, cara. Aí tinha um colega Indo meu. para Bangu. Isso, trabalhava em Bangu, ele também. E um colega lá falando lá. Eu falei, meu filho, calma aí, segura, tem um rapaz aqui e tal. Daqui a pouco eu descobri que ele era crente também. E a gente começou a conversar. Só sei que foi um bate-papo E aí. aí o pastor Manu me falou que era de onde ele era, que ele era da igreja da Maranata. Da Maranata. Eu me lembro como se fosse hoje, naquela Kombi. Mas você O já pastor era da Manuel... Maranata? Não, eu Não. era de uma outra igreja. Isso. Mas o pastor Manuel estava muito preocupado porque esse rapaz que estava na Kombi começou a falar algumas questões íntimas, né? Como se fosse a nossa família. A gente não abre coisas da nossa família de uma forma pública, né? Isso. E aí ele falou algumas coisas com o pastor Manuel muito ético. Eu falei, pô, calma, tem gente aqui na Kombi e tal. Resumindo, eu acho que ficaram eu, o pastor Manuel e o rapaz. Isso. E conversa vai, conversa Foi. vem. E tudo ali, começou tudo ali, a nossa amizade. Que legal, coisa. cara. E depois de um tempo... Não, e depois a gente não se viu mais. a gente não se viu mais. Aí depois eu conheci um casal de amigo dele, né? Que é a Vanúbia e o Enoque, né? Que são meus amigos também. E Estão aí, em São Paulo hoje. Isso, estão em São Paulo hoje. Mas você nem gravou o nome dele, não, desse não, acontecimento, não desse gravei. acontecimento lá na Depois, Kombi. eu acho que eu até vi o Daniel na loja em que ele trabalhava lá em Bangu, né? Mas era só mais assim, a gente não trocava muito. Quando eu conheci a Vanúbia e o Enoque,
eu conversando com eles falaram que conheciam o Daniel. E aí eu fui, falei da nossa igreja para a Vanúbia e para o Enoque. Um tempo depois, a Vanúbia e o Enoque foram para Maranata. E quando E me eles estavam levaram. na Maranata, falaram pro Daniel. De Aí repente, quem quem aparece lá? Quem brota lá na Maranata? Daniel Daniel Nobre. Nobre. Daniel Nobre. Aí, Magrinho na época. Cara, magrinho, magrinho, naquela época ele era magrinho. magrinho. Pois é, hoje ele era magrinho. Se eu É, te ele era conheci magrinho. com Naquela época ele era 18, magrinho. se eu te conheci naquela circunstância foi com 18. Eu fui para Maranata, eu casei com 22 anos, casei novo, né? E é um papo para homens, né? Então é bacana essa 21 anos. construção. Então eu com 21, 3 anos depois, 4 anos depois Isso, eu estava Na chegando Maranata. na Maranata. Então Foi. é uma história É uma interessante. história, Legal. E, enfim, Estamos falando de 2000 e... vamos ter que fazer 2006, conta. 2008, 9, Por Foi o 10. aí. casamento ou o dia que eles se conheceram? Por aí. Não, o dia que a gente se O dia que conheceu. vocês se conheceram. 2008, por aí. 2008, por aí. Foi, eu me lembro foi. que eu cheguei na Praça Seca a primeira vez em 2009. Sim, Foi. e o senhor apresentou o Davi. Foi no Isso. seu último ano. Então, são 3 anos de Então, rodízio. O senhor apresentou o Isso aí. Davi no seu último ano de rodízio. Davi ia fazer um aninho. É. Então esse é o nosso Daniel Nobre. E a gente tem uma história, né? Então, assim, eu tenho um prazer. Hoje eu tô. Legal. Pensa num cara feliz de estar legal, aqui, legal. recebendo esse querido nosso, Daniel Nobre, meu amigo, né? Uma grande honra. Irmão camarada. Irmão camarada, mora no meu coração. Ele e a Gente família fina. dele. Gente Gente finíssima. finíssima. Filho, esse cara é nobre demais. Não conheço gente mais fina que Esse esse. cara é demais. Prazerzão, Nobre. Amém. Deus te Você abençoe. vai pegar no teu pé. que Não, você mas gosta pode de pegar. gente Aqui a gente está entre amigos. Aqui a gente está entre amigos. Aqui é tudo tranquilo. É, isso aí. Bom, Mas gente, é, mas para um fala aí, papo desse... Rodrigão. Rodrigão, tá e aí? ó. E aí? Já E- conheci o Nobre também? E aí, a gente se conheceu, tem mais diretamente, sim, tem 1 ano e pouco, né? Sim, sim. Através do Ministério Pastoral. Ah, E a gente sim. teve a oportunidade de caminhar mais pertinho, né? E já tivemos oportunidade, sim, de um ir na igreja do outro, Sim, sim. eu ia a Nova Iguaçu, ou ele em Campo Grande, e também às quartas-feiras a gente sempre se encontra por aí, e tem sido, assim, um momento muito bom, a gente está Sim, criando uma legal. amizade boa. Esse cara aí é fácil de se aproximar dele, é Facinho, tranquilão, é. Não amar o Daniel é... Tem que estar fora de si. Tá com algum tá fora problema. de Tem que tá si. fora Algum si. problema. Tem né? problema, É, sério. problema. Então, pessoal, o nosso papo hoje é um papo que, como a gente falou no início, eu acho que ninguém fica de fora. Verdade. Né? Primeiro porque é bíblico. Sim. Provação, tentação, cobiça, essas questões que são muito ligadas à nossa natureza humana. Mas eu tenho a impressão, salvo engano, só impressão. Não é uma afirmação e nem uma teologização em cima disso. Mas quando você fala de tentação, parece que a figura masculina dá uma Sim. Dá um salto, né? me ajuda aí na expressão um salto, dá uma aguçada. Sim. Chama mais Tentação, atenção. Chama mais atenção. Enfim, mas todos somos tentados. Então, o nosso papo hoje é esse: tentação, provação, cobiça. Eu queria começar perguntando, então, o Vamos lá, nosso meu pastor. Daniel Nobre, o que é tentação? Provação. Depois a gente roda a pergunta, Sim, né? sim. Aí vai. Não, eu achei... Quando o pastor Romulo até entrou em contato, mandou o tema, eu até respondi para ele, eu falei assim, poxa, esse tema é urgente, né? A gente estava falando sobre isso. Embora o tema seja um tema desde quando o mundo é mundo, né? Sim. Então, é um tema que persegue o ser humano. Se a gente for tratar aqui de Éden, enfim, de Adão, Eva, a questão toda da tentação de ambos, então você percebe que isso é uma pedra no sapato, colocando uma linguagem bem simples aqui, que persegue o ser humano, a questão da tentação. E também a questão da provação, porque aparentemente sejam palavras muito similares, elas têm uma sintonia muito fina. Eu estava até pesquisando sobre o tema. A palavra no original, peirasmos, é uma palavra grega, já muito produzida no Novo Testamento, é o mesmo sentido. Para as duas. Para as duas, peirar. Sendo que tem a questão ali do desdobramento da palavra, né? Até para o nosso Eu li sobre ouvinte. isso. É interessante isso, por quê? Porque é como se a gente falasse manga. Eu perguntasse qual é a cor da manga. Que manga?
a minha... espada? Ou É a é manga da blusa? ou é a manga da blusa. Ah, sim. Sim. Ou é a espada. Se tiver madura, é amarela. Mas É. se for a manga da minha blusa. Então, E se for Carlotinha? Carlotinha, boa, essa aí é boa. Essa é da infância. São os desdobramentos da palavra. Mas por que isso? Porque na aplicação prática, ela também São tem muito próximas. essa proximidade. Sendo que é uma proximidade muito sutil, e aí eu acho que disso a gente consegue já fazer alguns paralelos. Por que então ela não serve para a mesma aplicação? Porque nós entendemos que ela é uma permissão de Deus para provar o ser humano no seu caráter, na sua fé, na sua obediência. A outra, ela é um instrumento até mesmo sutil e covarde do inimigo para fazer com que o homem caia. E Deus não tem essa proposta. Então aí a gente consegue dividir na sua aplicação do dia a dia do homem, né? Então vou ficar por aqui, mas eu acho que para a gente desdobrar mais à frente, mas eu acho que esse primeiro conceito é entender isso, que nós temos a aprovação, nós temos a tentação. A aprovação, Deus prova, assim como um professor. Ele ensina, ele ministra, e ele precisa aplicar uma prova para avaliar o conhecimento do aluno. E Deus, ele nos avalia. Como que está indo meu filho? Assim como um pai com seu filho. Agora, a tentação ela tem um objetivo muito, muito sério, um objetivo muito drástico por parte do inimigo, que é de fazer com que o ser humano caia. E ele tentou isso com Adão, está tentando até os dias de hoje. Vamos lá nessa primeira rodada aí, pastor Rodrigo. Então, a aprovação, eu entendo que é algo para que a gente venha ser aperfeiçoado e cada vez mais se aproximar de Deus e para que os propósitos de Deus realmente venham se cumprir nas nossas vidas. E a tentação realmente é algo assim que está bem ligado às nossas inclinações, né? Às nossas dificuldades. O pastor Daniel até falou, falou, Nobre, sobre o inimigo nos tentar. Mas geralmente essa batalha, vamos dizer assim, essa luta e essa investida do inimigo, ela vem com a nossa inclinação. Eu acredito que é aquilo que nós acabamos demonstrando, e aí no mundo sobrenatural, vamos dizer assim, é perceptível aos olhos do adversário, e eu acho que ele começa a trabalhar mais direcionado para aquela área onde nós demonstramos que temos uma fraqueza e uma inclinação, uma certa inclinação para aquele determinado assunto, ou problema, ou área da nossa vida. Acho que é mais ou menos por aí, né? Pastor Manu, a gente viu já, em termos de definição e conceito, que uma coisa tem a ver com o propósito de Deus para nos aperfeiçoar. A outra tem a ver com investida do maligno para nos derrubar. Mas entra em questão aí, eu vou falar um pouco da tentação. A questão da fragilidade da pessoa, dos pontos que são mais vulneráveis que as pessoas têm. Eu acho que isso varia muito de pessoa para pessoa. Tem coisas que eu posso me sentir grandemente tentado e você não, e vice-versa, né? Então, como é que você vê isso? Dá para o indivíduo se enxergar e perceber quando é que a coisa está ficando braba para o lado dele e, de alguma maneira, né, Tentar fugir? Acredito que sim. Eu acredito que tem como a gente perceber. Por quê? A tentação, ela vem em formato de um convite. E muitas vezes esse convite é um convite que te envolve, né? Já a aprovação ela é algo que vem para testar a nossa fé, para ver se a gente vai ser aprovado ali. E quando a gente pensa em tentação e provação, é algo que caminha junto, ou caminham juntos. E se a gente for parar para analisar, em tudo na nossa vida, quer seja na vida profissional, quer seja no relacionamento,
né, conjugal, quando você está namorando, quer seja no ambiente onde estão seus amigos. Isso, eu quero dizer, na adolescência, na juventude, na vida adulta, em tudo, vai ter a provação e vai ter a tentação. Então, eu vejo que, como o pastor Daniel falou, lá no original grego é uma coisa só, né? É uma coisa só. Nós aqui no Brasil, nós dividimos, até no grego, quando a gente olha o contexto e tudo, dá para a gente identificar o que é tentação e provação. E aqui no Brasil, a gente, quando fala de tentação e provação, são duas coisas que estão sempre andando juntas. Eu posso até trazer um exemplo, para ficar até mais prático. Um exemplo não, uma experiência. Na verdade, que eu tive... Começa a rir aqui, ó. Pastor Rômulo já começa a rir para mim, meu pai. Conta aí, agora eu quero Porque ele falou que ia contar uma quente aqui pra gente. Na verdade, são dois casos. Um caso aconteceu Olha lá o que você na vai contar, hein, adolescência. cara? Adolescência. Tá Por bom. quê? Quando a gente é adolescente, eu acho que na adolescência você sofre muitas tentações, de diversas formas, né? Principalmente você que é cristão e está querendo se firmar com Deus. E aí, quando você entrega a sua vida para Jesus, o que acontece? O inimigo começa a tentar. Parece que as coisas pioram. Parece que as coisas começam a piorar. E ele vai na ferida, ele vai naquilo que você já está envolvido, naquilo que você gosta, e ele começa, de alguma forma, te tentar. Só que como você está começando uma vida com Deus, eu acredito também que é uma aprovação de Deus, que Deus permite que você passe ali para ver se você vai ser aprovado. Assim que eu me converti, estava dando meus primeiros passos, eu já contei o negócio da Sapucaí, né? Não é da Sapucaí dessa vez, ó. Peguei vocês. Vocês acharam que eu ia falar da Sapucaí. Não, eu vou falar da Sapucaí, A da Sapucaí é boa. Mas não vou A falar da da Sapucaí, não. cara, só perde pro apóstolo Paulo. Só, O Senhor apareceu para ele lá, porque me verdade. persegue. A dele só perde para o Paulo. Mas eu não vou falar não desse dia, não. Vou falar de um outro dia. O que acontece? Eu estava ali caminhando, 16, 17 anos de idade, novinho, no Evangelho, e eu adolescente, saía para festa, para baile funk, para pagode. Era um cara bem eclético, gostava de tudo, antes de entrar para o Evangelho, antes de entregar a vida para Jesus. E nesses primeiros passos, inclusive, foi logo após a questão da Marquês de Sapucaí, para tu ver. A gente fala do povo de Israel, né? O povo de Israel que desobedecia, que Deus se revelava, que Deus se mostrava, e o povo estava ali em desobediência. Deus falou comigo na Marquês de Sapucaí. Algumas semanas depois, um amigo meu chegou e falou: Emanuel, vamos para uma festa de 15 anos? Aí eu falei: não, cara, agora eu tô indo para a igreja. Mas tu é crente agora? Eu falei: sou, tô indo para a igreja, tô firme. Aí eu falei: pô, não vou não, cara. Ele: mas, cara, é uma festa só, não tem nada a ver. O inimigo, né? Assim, Não tem nada demais. Sondando, né? Sugerindo. Não, mas não tem nada a ver. Eu falei: não, tem sim, porque eu sei como são as nossas festas, as festas que nós íamos. A festa é perigosa. A questão toda é que há festas e festas. Isso. Sim. E as festas daquela época, de 15 anos, de 15 anos, eram festas com baile funk, cerveja a rodo, a galera ali entornando, drogas sendo oferecidas. E aí ele insistiu e tal, eu falei: pô, não vou não. Aí sabe o que ele falou para mim? Ele falou: Emanuel, eu não vou deixar nada acontecer com você e não vou deixar ninguém te oferecer bebida. Por quê? Porque nessa época eu bebia. Antes de me converter, eu bebia. E eu tinha aquela fragilidade. Eu falei: não, se eu for para lá, vou acabar bebendo. E eu falei: não quero. Aí ele falou: não, mas pode deixar que eu tô contigo. Tô contigo e não abro. Aí o que aconteceu? Eu falei: tá bom, cara, vambora. Fui para a festa de 15 anos. Chegando lá, né? Aquela coisa que eu já tinha falado, música, funk, pagode, bebida daqui, bebida dali. E aí, cara, sabe o que ele chegou? Aí chegou um garçom ali com 6 copos de cerveja. Éramos 6 pessoas conversando. Eu, esse meu amigo, e mais 5 colegas. E a gente, 4 colegas, e a gente ali conversando, pá. E o garçom para e com 6 copos de cerveja e cada um pega um. E sobrou um. Aí o garçom chegou pra mim e falou: rapaz, você não vai pegar não? Eu falei: não, obrigado, não bebo não. Aí todo mundo: pô, pega aí. E esse meu amigo chegou pra mim e falou assim: poxa, Manuel, segura pra mim. Ali eu já estava sendo tentado. Eu falei: meu Deus, se eu pegar esse negócio... chegando muito perto do perigo, eu estava cara. na linha tênue ali, um negócio que eu não poderia estar, mas eu estava. Aí eu falei: se eu segurar, não vai ter nada demais. Eu vou segurar, daqui a pouco eu passo para ele. Ali, eu entendo que eu estava sendo tentado e eu estava sendo provado também. Sim. Era uma aprovação. Vamos lá, tu aceitou ir? Agora tu vai passar por essa prova. Só que o inimigo, em contrapartida, me tentando: não, toma, vai lá, isso aí. E aí, nesse momento que eu segurei,
eu conversando com a galera e tal, não sei o que, eu me distraí. Nessa que eu me distraio, Dani, Mandou. eu virei. E quando eu viro, todos que estavam comigo começaram a rir de mim. E começaram a rir, Aí o acusador zombar de mim. começa na hora. Aí começou, Acusação. você não é crente e tá bebendo e tal. Aí eu falei, caramba, hoje pensando, fui reprovado. Fui reprovado na provação e caí na tentação, porque eu estava ali. Então, assim, por isso que é necessário a gente andar longe da aparência do mal. Se a gente sabe que aquilo ali pode nos fazer cair, Não chega então perto. não chega chega perto. perto. Só que eu quis me envolver com a aparência do mal, achando que eu ia vencer aquilo, não venci. E detalhe, aí eu bebi esse gole, esse primeiro gole, e quando todo mundo começou a rir de mim, o que eu tinha que fazer? Deixar o copo e ir embora dali. Falar, não, vou embora daqui. Entrou na onda e falou, agora Meu já tô amigo, ferrado eu era mesmo. adolescente. Já tô e eu não perdido queria ficar mesmo, mal tá. com ninguém. Eu falei, já que eu tô perdido aqui Já, mesmo, foi já enfiar o é. pé na Agora jaca. vai, Só que aí eu pensei algo. Olha o que eu pensei. Eu falei, sabe de uma coisa? Jesus não vai voltar agora. Eu lembro disso como se fosse ontem. Eu falei, Jesus não vai voltar agora. E comecei a beber. Comecei a beber. Meu amigo, acabou que a gente ficou lá por último, saímos de lá bêbados e eu fui para casa no meio da rua chorando. Imagina um bêbado, coisa adolescente, interessante. chorando. Arrependido. O pastor mas- Rômulo. Ah, o pastor... não, só para finalizar, porque esse final tem um final feliz, né? Ah, Só derrota sim. não, né? Que aí eu cheguei em casa chorando e eu fui falar para Deus. Eu falei, Senhor, eu não quero te servir desse jeito. Se for para te servir desse jeito, é melhor nem te servir. Eu não quero entrar para a igreja para poder ficar no baile, para ficar na festa, bebendo, envergonhando o seu nome. Não quero. Se for para ser assim, eu não quero mais. Aí eu falei, Senhor, como o Senhor falou comigo na Marquês de Sapucaí, fala comigo hoje de novo, por favor. E aí ficou aquele negócio e nada de Deus falar nada. Eu falei, lembrei de uma coisa. O Marcelo, que me discipulava, ele disse que o Senhor fala através da palavra de Deus, da Bíblia. Peguei a Bíblia na hora. Eu não tinha costume de ler Bíblia, porque eu era recém-convertido e tal, não conhecia quase nada de Bíblia. Só que quando eu peguei a Bíblia e abri, eu não tenho esse costume, nós não temos esse costume de abrir e vamos ver no que vai dar. Não. Só que ali Deus foi misericordioso. Na hora que eu abri em Mateus 24, 45, que diz assim, quem é, pois, servo fiel e prudente que o Senhor constituiu e deu de sustento no seu tempo? Bem-aventurado esse servo quando o Senhor voltar, achar servindo assim. Mas se aquele mau servo disser consigo, o meu Senhor tarde virá, lembra que eu falei? Jesus não vai voltar agora? O meu Senhor tarde virá e começar a espancar os seus conservos e a comer e a beber com os beberrões. Virá em um tempo que ele não sabe, uma hora que ele não conhece e destinará a parte dele com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Pronto. Ali era o próprio Deus falando comigo. E detalhe, eu comecei a chorar. Comecei a chorar naquele momento porque o Senhor estava falando comigo. E naquele mesmo momento, aquele menino que estava embriagado, naquela mesma hora fiquei sóbrio. Sóbrio. Mas não porque eu merecia alguma coisa, mas porque foi a graça de Jesus, foi a sua misericórdia que chegou diante de mim ali e me perdoou porque eu estava lá envolvido. Eu caí na tentação, eu fui reprovado, mas o Senhor teve misericórdia. Que experiência, né? É o perdão. Interessante. Fica aí acho que vários alertas, né, Sim. para todo mundo. Um deles é que há coisas que a gente não está preparado para manter hábitos na nossa vida quando nos convertemos, porque são hábitos que fatalmente vão empurrar a gente para um lado que não vai agradar o Espírito Santo. Sim. Né? E por isso que a Bíblia diz que todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Né? Existem hábitos, companhias, lugares, costumes e coisas assim que não vão te levar para perto de Não Deus. rola mais. E Não o, rola mais. e o salário do Não tem pecado, a consequência do pecado é a morte. Interessante quando o pastor Emanuel estava falando, e ele começou introduzindo a experiência dele, começou numa festa, o pastor Rômulo falou assim, há festas e festas. Não é que a festa em si, isso é muito interessante, porque não é que a festa em si, a tentação ela é muito sutil. Quando Jesus ele é tentado, aí, indo um pouco para a Bíblia, quando Jesus ele é tentado, olha como que ele é tentado. Ele é tentado a se alimentar. Comer pão é pecado? Não. Mas ele estava em jejum 40 dias. Então, na verdade, tinha um propósito. O objetivo do diabo era Ti- desviá-lo do o propósito. Geralmente a tentação, Justo. ela tem um princípio de desvio de propósito. E uma outra O princípio observação. ativo O princípio ativo da é tentação. desvio de propósito, a tentação se configura. Agora, olha que interessante.
O pecado também ele tem essa aplicação, porque o pecado é errar o alvo. Então, quando você desvia um propósito, a tentação ela tem esse objeto. Comer pão não é pecado. Ir numa festa... Agora, se você está em jejum e você come, aí você desviou do propósito. E aí a tentação ela vai a todo momento tentar te desviar do propósito. Estava meditando aqui, porque o pastor Rodrigo também levantou essa questão muito interessante, porque nós começamos o bate-papo falando muito da questão da provocação do inimigo. Mas a tentação, ela vai se desdobrando. Você vê que o inimigo, sim, ele te tenta, mas o mundo te tenta e a carne te tenta. E o diabo te tenta. Já falou. O diabo. É. Então, quando a gente começa a entender, e esse testemunho do pastor Manuel, eu fiquei refletindo aqui sobre isso. Peraí, só um instantinho, Dani. Você falou do inimigo. O inimigo tenta. Você falou... O mundo te tenta e a carne te a tenta. carne. A carne... Eu colocaria aí também as circunstâncias. As circunstâncias. Elas também tentam Sim, você. Sim. Às vezes você não está nem pensando Sim. em tal coisa, mas você se depara com um ambiente, com um clima, com uma Perfeito. situação posta Perfeito. totalmente favorável a um tropeço, você a partir dali começa a ser Excelente. tentado. Pastor Rômulo, eu trabalhei no sistema financeiro, pastor Manuel também. E aí eu vou trazer um exemplo do dia a dia. E vamos falar do povo brasileiro. Talvez um pai de família esteja nos assistindo, um homem de verdade, mas passa por uma questão, como o pastor Rômulo colocou, do cotidiano. Exemplo, um desemprego. Olha que interessante. Um desemprego. Então ele vai ter ali talvez uma escassez financeira, ele vai ser provado. Isso é uma provação. Agora, na provação, o inimigo ele tenta se aproveitar. Como? Ofertas. Tentando ofertar a ele uma facilidade Pra resolver. para o mal, para resolver Resolver. um problema imediato. Isso aí. Pô, tem que alimentar meu filho. E ele vem com propostas muito sutis. Todo mundo faz. Poxa, né? é o teu filho, você tem que levar um leite. Você legitima isso. Tenta legitimar. Então você é provado por Deus em manter tua fidelidade, em ter paciência, na dependência ao Senhor. Um problema financeiro, você vai ser provado com algumas questões. Mas o inimigo ele vai tentar se aproveitar e falar assim, pula etapa. Resolve com esse jeitinho aqui, ó. Tem um produto ali atravessado, tem um produto contrabandeado. Se você vender pra gente, você vai conseguir esse dinheiro. Cara, tu vai pagar a tua conta. E aí, na provação que Deus permite que a gente passe, mas o inimigo ele tenta vir com a tentação. Olha como é que é sutil, Pra né? tentar atrapalhar Para tentar destruir o aquilo que eu propósito. falei. Então, o é aperfeiçoamento. isso. As circunstâncias. Agora, aí eu queria levantar mais uma outra questão, que já tá rolando essa bola aqui. Que é o seguinte, quando é que entra, de fato, o pecado nisso? Qual seria o limite nessa questão da tentação e até mesmo da provação, em que alguém pudesse dizer, não pequei. Eu estou pecando. Existe uma linha divisória do gramado? Tem uma Existe linha. uma faixa aí que a pessoa possa dizer, pô, daqui eu não posso passar. Sim. Eu não posso passar essa faixa. Tentação e provação. Muito boa pergunta. E aí eu vou trazer à memória aqui um hino. A minha avó gostava muito desse hino. É o hino, se eu não me engano, é o hino 75 da harpa cristã. Tinha um cantor cristão, harpa cristã. Vou dar uma buscada aí. vai Busca e falando. confere, que aí se não for, 75. E ele começa assim, se Vem aí, Manu. tentado, não ceda, porque ceder é pecar. O hino começa com essa frase. Se tentado, não ceda, porque ceder é pecar. Essa é a linha, porque você ser tentado não é pecado, porque senão nós vamos ir na contramão da Bíblia, porque Jesus foi tentado e ele não pecou. Lá em Mateus vai falar bem, Lucas também aborda bem essa isso aí. passagem. Ó, tá aqui, ó. Tentado, não cedas, ceder é pecado. Melhor e mais nobre será triunfar. Coragem, ó crente, domina o teu mal. Olha Deus isso. pode livrar-te de queda fatal. Olha isso, domina. É a questão do domínio, né? Então, o pastor Romulo trouxe
esse ponto de vista muito interessante, porque você ser tentado, e aí vem a culpa, né? Existem pessoas que talvez estejam sendo tentadas. Nós somos tentados. Todos os dias, homens toda são hora, tentados. né? Todo momento. As tentações são diferentes. O ministro, aqui nós temos 4 pastores na mesa, e nós temos as tentações normais como homens, e nós temos outras tentações como ministros. Eu estava lendo esses dias, pastor Romulo. Perfeito. Eu estava lendo, isso mexeu muito comigo, é um autor, o Zach Weisner. Ele tem um livro, O Pastor Imperfeito. Se vocês já leram, eu recomendo. O Pastor Imperfeito. E ele fala que um dos grandes erros dos pastores é deixar Deus para tentar ser Deus. Porque nós estamos ali lidando com a palavra de Deus, com a autoridade de Deus. Ele deu procurações para nós, ministros. Em algum momento, esse ego inflado, ele tenta nos levar e nos induzir ao erro. Isso é coisa do inimigo. Foi o mesmo objetivo que ele teve com Adão e Eva, de tentar falar assim, não, você já não precisa mais de Deus. Você pode fazer o que ele faz. Então, eu acho que a questão de ser tentado, voltando aqui no tópico, você ser tentado, querido amigo que está nos assistindo, ou até mesmo uma amiga, quem sabe, público feminino também. Sim, A nossa audiência é livre. A nossa audiência é livre. É um assunto para todo mundo. Para todos, para a família. Óbvio. Se você está sendo tentado, você se mantenha firme. Pastor Manuel leu ali muito bem. Tem que se manter firme. E aí você vai se manter firme como? Na obediência às Sagradas Escrituras, na obediência aos mandamentos de Deus. Você vai ser provado na sua fé. Porque no Antigo Testamento, a fé, eu costumo dizer, e isso é um dado verdadeiro, a fé ela só aparece uma vez no Antigo Testamento. Ela só vai aparecer no livro de Abacuque, quando Abacuque diz que o justo viverá da fé. A palavra fé, ela só aparece uma vez no Antigo Testamento. Mas como assim? Mas e a galeria dos heróis da fé? Que vai pela fé, Abraão. Mas a palavra fé, ela não era escrita no Antigo Testamento. Ela era vivida. Vivida como? Por obediência. Fidelidade. Abraão, sai da tua parentela. Ele obedecia. Então, o ato de fé... Sacrifica o teu filho. Obedecia. Eu vou fazer. Então, não era assim, tenha um ato de fé... Exemplo, tenha um ato de fé, Abraão. Sacrifica... Não era isso. Era uma ordem e uma obediência. A obediência era a fé no cotidiano deles. Então, eles viviam a fé. Então, se você está sendo tentado... meu amigo, minha amiga, mantenha firme. Obedeça ao Senhor. Como? Ouvindo a voz dele, porque o Espírito Santo de Deus, ele vai falar para você. Ele fala, ele interage conosco. Ó, passou da linha. A nossa consciência, né, pastor Romulo? A nossa consciência, ela é um instrumento usado pelo Espírito Santo de Deus para nos alertar. Agora, se você ceder à tentação, aí você pecou. É consumado o pecado. E se pecar, nós temos um advogado que é justo e fiel. É verdade. Ó, João fala lá em 1 João, né, capítulo 2, ele diz, filhinhos, eu vos escrevo essas coisas para que não pequeis. Sim. Mas se pecardes, há um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Ali ele não está incentivando ninguém a pecar. Sim. Ele está mostrando que nós somos passíveis de pecar. Considerando a possibilidade de pecar. Exatamente. Justamente. Mas se pecardes, há um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. De um personagem que eu acredito que ele passou por essas duas coisas ao mesmo tempo. Provação e tentação. Abraão, por quê? Estava sendo provado por Deus, foi fiel a Deus, mas será que ele não foi tentado a não levar o seu filho até o sacrifício? O texto bíblico não dá sinais nesse não sentido. Não dá sinais. Mas, humanamente se você falando, abriu uma possibilidade para viajar um pouco, como diz o outro na maionese, uma licença poética. Ninguém pode garantir que na cabeça de Abraão, por alguns segundos, minutos, não tem registro disso. Seguisse no caminho da obediência, ele não tivesse pensado, mas como assim sacrificar o meu filho? Não quer dizer no desenrolar do flash texto, de tempo. Mas eu queria voltar um pouquinho ainda nessa questão da culpa, da tentação. Por quê? Eu acredito que a culpa ela acaba caminhando junto ou passando a existir na mente do indivíduo na medida em que ele vai alimentando a tentação, e ele não consumou o ato.
mas ele já está tão emocionalmente, Envolvido. ele já está tão... como é que eu vou dizer, meu Deus? As terminações nervosas, Sim, Estranhas. psique, sim. tudo Já entrou em dele conflito já tá existencial. tão consumido pelo desejo daquele ato que, embora não tendo sido praticado, Sim. ele está consumido por aquele desejo. E isso, por si só, é um fator gerador de culpa, muitas vezes. Ou seja, só faltou oportunidade. Vocês não acham, fica aberto aí para todos, que essa vitamina que o sujeito dá para a tentação, ele vai vitaminando a tentação, ele vai fortalecendo essa tentação, né? É como a Bíblia diz, é um pecado, é como um embrião. Uma vez concebido, ele vai ter que nascer, né? Gera morte. Então, assim, não é por aí que muitas pessoas caminham longe dos seus próprios limites. Eu lembro que o pastor Paulo Romero, ele, por várias vezes, dizia uma frase: nunca confie na sua espiritualidade, nunca confie em si mesmo, né? Ou seja, mantenha a distância daquilo que te atrai, que te expõe. Eu acho que o problema, gente, é que as pessoas se aproximam, alimentam, consideram, flertam com as situações o tempo inteiro. Tirou a palavra da minha boca, flertar. Ele não consuma, tá certo? Não consome ou não consuma, de consumação, sim. Fato, mas ele flerta. Mas ele está envolvido com Eu aquilo. acredito que ele vai andando numa linha de risco, brincando com uma situação muito séria. Eu percebo que é uma coisa que a gente tem que vigiar muito nessa área, porque quando a gente vai para um texto bíblico, por exemplo, pega um personagem, Sansão. Me lembrei dele. Sansão começa a falar sobre a força, mas ele não esclarece onde está a força. Mas ele fala primeiro, usem cordas. Ele brinca, né? Ele vai brincando, usem corda, ele vai se aproximando dessa linha, que eu acho que existe a linha sim. E a gente percebe aonde que ela está. Cada um de nós, em uma área da nossa vida, a gente sabe onde está essa linha. E o oposto disso é José. Olha que interessante. Então, mas né? olha o que ele faz, né? Só para eu concluir, Sim. aí você fala. Perfeito. Ele começa com cordas. Depois ele vai para vime, né? Uhum. E depois ele fala, sabe o quê? Ele chega no local onde ele não fala ainda como é o desenrolar, mas se você perceber, já chegou no cabelo. Já entregou o ouro. Já chegou no cabelo. Já chegou no cabelo. Faz tranças aí. Já chegou na porta, na linha. Ele já Excelente. ultrapassou a linha. E ele não percebeu ainda. Já chegou no cabelo. Ele deu legalidade. Né? A força não estava no cabelo, estava no Senhor. Mas eu estou falando assim, ele começa com cordas, ele vai se aproximando. Engraçado que Mas Brincando ele com chega no fogo. cabelo. Ele ia falar de José, né? Não, porque eu achei interessante. É o oposto, e o fantástico, nós que somos apaixonados pela Bíblia, e ela vem dando esses contrapontos, esses personagens antagônicos, né? Você vê que a Bíblia ela coloca Sansão. E ele aparece como na galeria dos heróis da fé, porque ele tem uma atitude muito nobre e corajosa no final, né? É um pedido, né? E ele faz um pedido e Deus atende, enfim, aquela história linda. Mas você vê que José também ele é provado, porque questão familiar, de abandono, e ele fica ausente de laços afetivos, né? Ele poderia estar com uma explosão de sentimentos ali, e ele é provado, num primeiro momento. Mas aí voltamos à questão da provação com a tentação. Andando juntas. Na provação, aí vem a mulher e tenta ele. E aí o que ele faz? Ele, diferente de Sansão, que Sansão foi se entregando, ele foge. Ele fugiu. Então, o que eu quero fechar nesse ponto, raciocínio, é porque nós sabemos o nosso limite como homem, como seres humanos. Nós sabemos. A questão é a gente ter coragem e falar, não, aqui eu tenho fragilidade. Tô fora. Aqui, isso aqui Dani, vai dar vou ruim. falar uma coisa. Vamos falar abertamente? Você citou, vai dar ruim. Você citou uma expressão. Eu Tem quero que fugir. fechar. Não, eu quero reabrir Vamos abrir, então. exatamente voltar. esse ponto. Vamos Sim. nessa. Né? Já que nossa proposta aqui é
majoritariamente público masculino e tal. Sim. Essa questão de lidar com o sexo oposto, Sim. talvez uma das questões mais sensíveis nesse ponto aí de tentação, é lidar com o sexo oposto, né? Tanto que Jesus tratou disso se referindo ao homem. Imagino eu, porque ele disse aquele que olhar para uma mulher com uma intenção impura, Sim. Foi bem claro. Já adulterou com Ele ela. já não fala da prática, como era no Antigo Testamento, o Exatamente, comum de sim, prática. ele ali é Então, claro. Ele já fala na pressuposto intenção. aí, óbvio, Sim. que é que ele se refere, Sim. né, ao Sim. público masculino. Vamos levantar a questão. Vamos Como levantar. é que vocês analisam os limites disso para um solteiro? Pode ser que a gente esteja falando, com certeza, para gente solteira, para um casado, para Perfeito. um casado jovem, para um casado meia-idade ou idoso, porque eu acho que alguns paradigmas nos acompanharam ao longo do tempo, ou dos tempos, que é o seguinte: tentação com sexo oposto é coisa para solteiro. Casou, resolveu o problema. Tentação com pornografia é coisa para solteiro. Casou, resolveu o problema. Eu já ouvi isso de uma esposa que sabia, eu inclusive fiz o casamento deles. Ela sabia que o noivo tinha problema nessa área, sério, com pornografia, mas ela apostou no seguinte: a Quando gente vai casar, casamento o resolve. problema Eu me vai ser garanto. resolvido. Pronto, acabou. Quando eles se Nada. casaram, isso só se agravou. Já tinha Porque já era viciado, tal né? era maneira- o hábito, era o vício, era o né? hábito. E ela acabou não tendo mais condições de manter o casamento e acabaram se divorciando, né? Então, eu acho que isso é meio que um paradigma. Verdade. Né? Algumas coisas assim, casou, resolveu. Né? Ficou velho, resolveu. Meia-idade, resolveu. Então, como é que a gente... Então, Começa boa com pergunta. você, Dani. Agora vamos... Você quis fechar, a gente não, reabriu. reabriu e reabriu. Legal, ainda Muito bem que bom, começou muito com bom. ele. Não, e Ele reabriu... Vai para ele, vai lá. Esse assunto Não, é com Ele é ele. o nosso cara hoje. É, ele responde tudo, Daniel. E vamos embora. Não, É com assim, ele. de forma corajosa, honesta, Cara, é papo aberto papo aqui. aberto, Papo porque aberto. É papo reto. esse drama, se é que eu posso colocar dessa forma, esse dilema, esse conflito para alguns, ele caminha até mesmo pela mudança do comportamento da sociedade. Só para fazer um pano de fundo, nós precisamos entender que no espaço curto de tempo, o homem, para ter um contato por uma tentação, por exemplo, era usado um termo pular cerca do vizinho, né? Era tudo muito rural, então esse termo pular cerca ficou... Grama do vizinho. Grama do vizinho, grama do pular vizinho é mais cerca, verde, tudo tal, mais. né? O mundo virou, o mundo é um mundo revolução industrial, mais grandes metrópoles, enfim, por mais que você esteja no interior, ok. Passa-se por uma migração até de um contato com pornografia, vamos colocar dessa forma, por revista. Então você vem transitando. Para um jovem, para um adolescente ou para um homem ter um contato com algum tipo de conteúdo, ele teria que comprar uma banca de jornal, e se o dono da banca de jornal fosse amigo do pai, do Entregava garoto, ele. entregava o menino, ó, eu vou falar pro teu pai que tu passou aqui e tal, o menino tinha que comprar a revista em outro bairro ou pegar de um amiguinho. Só para a gente entender essa mudança de comportamento da sociedade. Agora não é mais revista, agora é isso aqui, ó. Não só para adolescente, para adultos, para senhores. Facilidade. Agora, não só a questão do consumo, tem uma outra questão que é da tentação e de uma questão de recursos, de dinheiro mesmo. Há uma indústria por trás disso. Mas a gente pode trabalhar isso num outro tópico. Então, nós transitamos pelo comportamento da sociedade e agora nós voltamos ao início. Porque antes, para você consumar uma tentação desse tipo, era no olho. Você tinha que se expor. Tinha que se expor. Você tinha que chegar para uma banca de jornal e ficar olhando. Todo mundo via que Isso. você estava olhando. Ou antes aquele pular ali, cerca. aquele Ou ali. antes pular cerca. Ou antes pular cerca. É. Na grama do vizinho. Aí você transita para o jornal, para a revista, você transita para as redes sociais, sendo que agora nós estamos voltando para o erro, para o comportamento lá atrás. Porque a pornografia está tão visível. Antigamente você tinha que ir para um lugar, vamos colocar aqui de forma aberta, um prostíbulo, sei lá. Hoje em dia isso está na rua.
Hoje em dia, essa questão Isso da tá dentro da nossa casa, tá dentro da Daniel. casa. Tá dentro da nossa Isso aqui casa. tá dentro da tua Tá dentro casa. da O celular casa. te leva pra onde você quiser. Você consome, É. você consome, compra, ou paga, ou é de graça. O que eu tô querendo dizer com isso? Por que essa estratégia, esse arsenal envolvendo a parte da sexualidade de uma forma ampla, mas estreitando para a questão da sensualidade, da pornografia, ela tem acometido, e aí eu não vou dizer, pastor Romulo, nem não só acometido, ela tem adoecido. Porque nós temos visto, como pastores, nós temos visto esposas doentes, porque ela acaba vendo, percebendo um comportamento, e a esposa precisa de segurança. Falando no papo de homem, a esposa precisa se sentir segura. Isso aí. Então, quando ela vê que quem poderia fornecer, ou deveria fornecer essa segurança de que forma? Andar armado? Não é isso, meu caro caráter. ouvinte. É segurança de caráter. Confiança, caráter. é. Afeto. Segurança de afeto. Ela precisa sentir assim, poxa, eu sou importante para ele. Eu sou a esposa dele. E essas coisas, essas questões, ela vem minando. Isso adoece. Isso adoece. Eu acho que a gente tem que tratar isso se uma pessoa perceber, a esposa ou o marido, procurar um conselho. Aí vou até colocar, como pastores que somos, procurar os pastores da igreja. Se você for cristão, frequenta uma igreja. Alguns precisam de ajuda de psicólogos, um Sim. terapeuta familiar, porque isso adoece a mente, pastor Romo. E o senhor, como um pastor experiente e profissional da área, tem pessoas adoecidas que precisam até de tratamento. Então, eu acho que são temas que a gente precisa tratar e ter um programa como esse, dando esse espaço para a gente abordar e alertar, é importante. E aí eu seguro um pouco aqui também um pouco das considerações para o pastor Rômulo e os nossos queridos amigos, e colocando mais instrumentos aí para a gente Sim, falar. o Dani falou muito bem a respeito dessa tecnologia que avançou, que atinge hoje todo mundo, crianças, inclusive, infelizmente, adolescentes, jovens, adultos, os mais velhos, terceira idade. Isso acaba atingindo todo mundo. O pastor perguntou, e aí, como lidar com essa situação? Né? Adolescente que está começando a namorar, meu amigo, não tem que ir para o escurinho com a garota, para dentro do quarto com a garota e começar a amassar, passar a mão aqui, passar a mão ali, porque Vamos lá, ali ele está no embaraço. Posso polemizar um pouco? Já polemizando? Já pecou, já. já. Né? Ou pode Só ser, pegar claro. teu gancho aí Sim. para não perder. Sim. Você falou adolescente. A adolescência começa com que idade, hein? 12. E 12 vai anos. até... 18. Até 18 Aí anos. você tem adolescente fase 1, isso, adolescente é. fase 2, né? Tá, adolescente fase 1, 12, 13, 14. 14. Um indivíduo desse tá pronto para um namoro? Não, de Não jeito tá nenhum. pronto. Cara, De jeito nenhum. É muito simples. Eu Tanto o menino acredito quanto a que menina. É muito simples. Emocionalmente. Não tá preparado para não nada. tá pronto para um namoro. tá. Então, quando você libera sem nenhuma restrição, sem nenhum nada, sei lá, comando, nada. Sim. Estou falando aí da figura dos pais. Esse adolescente para namorar, você está expondo ele Sim. a essas questões de forma muito mais agressiva, mais precoce. E tá na fase da E curiosidade, eles né, estão se pastor? descobrindo. De querer experimentar. Porque É, a Bíblia diz que há tempo. para todas as coisas. Tempo de abraçar, Tempo de deixar de tempo de deixar de abraçar. Isso. Né? Então, aí volta. Isso. E Adolescente. esse adolescente novinho, 12, 13, 14 anos, ele não está nessa fase de namorar. A gente acaba vendo, tendo relatos, presenciando alguns pais que dizem, não, é melhor que ele namore aqui com 12 anos, 13 anos, mas está perto de mim, eu estou sabendo. Mas vem cá, pai, mãe que estão vendo isso. Você acha que essa criança, ela é uma criança, esse É uma adolescente é uma criança, criança. sim. Tu acha que se ela quiser fazer alguma coisa, ela não vai fazer? Ah, não, está aqui em casa, não vai fazer nada. O certo não é deixar. Ah, mas se não deixar, você é pai, você é mãe, você uma tem autoridade sobre a vida dessa autoridade. criança, desse adolescente de 12, 13 anos, não tem que namorar. Ah, mas fulano de tal namorou e deu certo. Foi uma exceção, foi um risco que ele correu e, por misericórdia, Deus abençoou. Isso aí são exceções. São exceções, eu não posso ficar brincando. Eu já vejo assim, por exemplo, você está falando da adolescência e da juventude. Mais da adolescência. Eu já vejo... Eu não consigo enxergar nada com radicalismo. Eu sempre procuro ver pelo equilíbrio. Mas eu acho que tem coisas, para nós homens, que é muito importante serem equilibradas, bem equilibradas. É no sentido de que,
com quem você está trocando mensagens, que tipo de mensagem você está trocando com o sexo oposto, que a gente começou a falar sobre isso. Por que eu falei que eu não sou radical? Você passa em algum lugar, vai a algum evento, principalmente da igreja, que é o maior envolvimento no nosso caso, e você vê uma irmãzinha lá no ponto, chovendo, esperando o ônibus para ir embora para casa. Não, eu não sou contra a posição de cada um. Não, eu não dou carona para sexo oposto. Vai ficar lá, vai ser assaltado. Debaixo da chuva. Vai ficar lá. Cara, eu dou. Agora, eu acho assim, eu não vou, como um homem casado, eu não vou pegar isso como um costume, Uma regra. e ficar dando carona toda hora. Então, nesse caso... Foi um momento específico. Eu acho que são momentos específicos e eu acho que a gente tem que vigiar nisso. No sexo oposto, que tipo de contato nós temos, como é o nosso cumprimento. E a gente percebe quando você vai cumprimentar alguém, como é esse retorno. Segundo as E a intenções. partir daquele retorno, você pode mudar esse Sim. cumprimento, essa forma de se relacionar. E eu acho que deve ser dessa maneira. Eu Porque se acredito a gente que essas começar a não coisas- vigiar nisso, Pastor Daniel vai isso começar. pode trazer um desdobramento. Depois você não tem mais como segurar. Eu Sim. acredito que essas coisas, elas nunca começam, ou quase nunca, assim, de uma vez. Eu acho que começa de maneira muito sutil. Né? Sim. É uma aproximação sutil e que vai se tornando intensa, frequente. Tanto um quanto o outro começam a ter um prazer em estarem juntos, tudo muito despretensiosamente, mas já há um prazer com a presença do outro. Aí não bastasse o prazer com a presença, já há uma certa confidencialidade Isso entre os aí. dois. Intimidade. Um pequeno desabafo que um faz porque está com um problema na família, no casamento ou em qualquer outra área, e o outro também. E isso vai sendo construído. E uma dependência aproximação. emocional. E uma dependência emocional, amigo, que quando você Tá envolvido. pensar que não, você já está... Embaraçado. totalmente Porque esse é o embaraço. Ah, mas eu não estou pecando, eu trato bem, ela se abre, eu escuto, eu dou um conselho aqui, eu dou um conselho ali, mas só que vai gerando um laço entre os dois emocional que talvez eles não estão percebendo, mas só que quando eles se dão por conta, já era. Amizade de homem com mulher. É um embaraço. Olha, Fala aí, homem de Dani. verdade. Limites disso, meu amigo, vamos lá. Se você, disso. meu amigo, Vamos se lá. você tá ouvindo agora, você tem que ter intimidade com a tua esposa. Ouça, porque tá complicado. Então, assim, você tem que abrir sua intimidade, o seu coração para tua esposa. A sua intimidade, seu dia a dia para tua esposa. Confiança. A sua confiança para tua esposa. Se você percebeu alguma circunstância de que uma moça, uma mulher desabafou, você se viu ali e ouviu, ok, mas já direciona ela. Já de falar assim, poxa, minha amiga, olha, conversa com a tua mãe, conversa com a tua irmã, te direciona, guarda o teu coração. Eu acho que se eu posso dar um conselho hoje, pastor Romo, pastor Emanuel, guarda o teu coração, né? Pastor Rodrigo trabalha com casais. Guarda o teu coração, porque a palavra de Deus vem dizer o seguinte: guarda o teu coração, porque dali vai proceder Todas as fontes. Você sabia toda a intenção. que isso é estatístico? Eu já li sobre isso, que hoje, falando agora do nosso tempo, uma das principais portas de abertura para relacionamentos extraconjugais tem sido mídia social. Sim. Tem sido essas ferramentas que todo mundo conhece e faz parte do nosso dia a dia. Isso é estatístico. São hoje as Olha, maiores... eu vou contar uma experiência que eu tive recente. Eu estava ainda como líder de adolescente da Praça Seca. Mídia social que eu digo, Sim, sim. que eu digo assim, no geral, internet, Facebook, redes sociais, essa coisa da Twitter, tela, né? tudo da isso. tela, Sim. da tela. O que aconteceu? Eu estava monitorando esse comportamento, e aí
voltando até a questão dos Gente, adolescentes. eu já deixei até a pauta. É. A pauta já voou. Tem mais pontos. Não. pai. Não, mas eu acho O que papo tá muito legal, bom, tá muito papo. Tá bom. bom, Tá tá muito bom. bom. Galera aí deve estar É. curtindo demais. verdade. Não, o que acontece? O pastor Emanuel veio trazendo uma questão ali da adolescência. Dizendo uma Pera um opinião. pouquinho. Pede a galera para compartilhar. É verdade, olha só, eu falei que tá curtindo demais. Galera, curte mesmo, continua curtindo e compartilha esse link aqui para quem você conhece, que eu tenho certeza, como tá sendo bênção na sua vida, vai ser bênção na vida de muitas pessoas. Você pode ser um instrumento de Deus. E vale o Valeu? joinha, pastor Emanuel? Vai aquele com joinha. certeza, Joinha. Vai lá, Aquele isso aí. Joinha. Então, olha que interessante. Vamos tentar sintetizar, porque o pastor Emanuel fez uma construção interessante da adolescência. E é muito precoce o namoro, porque na nossa época era muito comum casar cedo. 22, 21. Essa geração atual, eles têm prioridades. É. Eles se formam, estudam, fazem Pós, dois, três idiomas. Eles querem ter uma experiência internacional de intercâmbio. Essa é a geração de hoje. O papo é esse. Então, eles querem ter 30, 32, 33, ok. Agora, você imagina se esse rapaz ou essa moça começa a namorar com 12 anos. Pergunta que eu faço até pra vocês. Vocês, qual é a probabilidade estatística desse menino ter começado a namorar com 12 e tá namorando até 30, 33, 34 de boa? É quase impossível. É zero. É quase impossível. Eu não vou nem Zero. falar nada. É quase impossível. Então, o que eu penso? É uma questão de hábito. Porque se ele não vai conseguir se manter até lá, o que nós temos visto, até como liderança de jovens, né, pastor Manuel, pastor Rodrigo, pastor Rômulo atendendo muito casais, é troca. Que hoje eles dizem de parceiros, né? Você namora com um, fica 2 anos. Aí termina. Namora com mais um, 2, 3 anos, termina. Até você chegar na idade dos 33, por quantos que você namorou? Passou por 4, 5. O que eu tô querendo dizer com isso? Você está mandando informações para o seu cérebro. Eu não sou profissional da área especialista, mas nós acompanhamos que você está doutrinando o teu mapeamento mental, condicionando seu mapeamento mental e comportamental para uma inconsistência afetiva. Uhum. O que vai acontecer? Aí você casa. Você está desde os 12 acostumado Qualquer coisa troca. a trocar. Desde os 12. Não deu certo. Desde os 12. Perfeito. Desde os 12. Quando você chega a 33, Isso meu vai amigo. refletir lá meu no amigo, casamento. A primeira meu amigo, coisa que não der certo, eu tô meu amigo, troca, ó, troca. meu amigo, É. escuta, nós estamos aqui falando, todos nós casados aqui. Você vai Perfeito. chegar com seus 33 anos, com 1 ano, na primeira crise, separa. Você já quer. Porque, pastor Romo, pastor Passou Rodrigo, a lua de mel. não tem como. E nós temos visto isso. Ah, pastor, mas antigamente não se separava. Sim, com 20, 30, 40. A gente até tinha alguns casos. Agora, com 6 meses, com 1 ano. Pelo zap, rapaz. Separa pelo WhatsApp. Eu tô hoje falando tá isso assim, porque tá uma assim. esposa veio falar. Eu fiz o Mandou a casamento mensagem deles. da despedida? Quando voltaram da lua de mel, umas Então, semanas assim- depois, cadê teu esposo? Aí ela abriu o telefone. disse, Então, "Aqui, a gente tem pastor." que- Ele terminou É. pelo zap. Aí- Isso aconteceu também, tem um conhecido meu que Aí a gente fez faz o mesma coisa. link. Aí a gente faz o link com o pastor Rômulo. O pastor Rômulo fez uma sugestão agora no programa, nesse bate-papo bacana, e ele faz um link da questão das mídias sociais. E as pessoas, pastor Rômulo, não estão só se relacionando por mídias, mas se separando por mídias. Tem gente se separando pelo Twitter. Tem gente se separando pelo Zap, acabou. Mas a questão das redes sociais, voltando também à questão da tentação e da aprovação, né? Hoje você vê, acompanha nas redes sociais, sites de venda, pessoas se prostituindo, mulheres se prostituindo, vendendo partes do corpo, vendendo imagens, né? Sim, Vídeos. Sim. E adolescente. Ah, mas não precisa mostrar o rosto. Ah, mas mostra... Isso é um engano do inimigo, porque... Ah, mas se você mostrar... Um exemplo. Se você mostrar só a mão, tem homem que gosta de ver mão. Tornozelo. R$100. É. R$100 dá pra você comprar uma roupa. Está se vendendo. Daqui a pouco você vai querer um iPhone. Ah, mas para o iPhone eu já não dá para vender a foto da mão. É isso aí. E dando exemplo aqui do iPhone, a gente não tem costume de citar marcas, mas enfim, só para dar um exemplo que é domínio público. O top das marcas. É domínio público. Mas então você começa com uma tentação. Ah, e o argumento é ótimo. Ah, mas você precisa ajudar em casa.
Ah, mas você vai vender uma parte do corpo. É uma dancinha só. 1.000 prata. Vai deixar o seu pai ficar com o carro apreendido? Aí vende. Depois que você conseguiu comprar aquele aparelho que você queria... Já foi. E agora mudou. Agora tá na marca 20. Número 20. E agora 20.000. Daqui a pouco você tem uma renda em função Isso. disso. Daqui a Em cima pouco disso, você tem é. uma renda. E é o Vira que uma tá dependência. acontecendo. E outra coisa, E é o que Daniel, tá não é acontecendo. só a necessidade em si de adquirir alguma coisa. Começa com isso. Daqui a pouco, eu conheço pessoas que estão sustentando a família já com isso. Isso aí. É muito sério. E essa pessoa ela já é a principal A principal renda da família. Fonte. E pastor Rodrigo, de e quem renda tá- de e quem tá toda, consumindo? e toda a família já está usufruindo Pastor daquilo. Rodrigo, e quem está consumindo esse conteúdo? Porque geralmente, em vez de regra, aí não vou entrar no mérito de machismo, feminismo, mas em vez de regra, as mulheres têm uma questão da... Até por anatomia, de corpo, enfim. Geralmente, as mulheres, elas colocam esses produtos numa escala maior do que os homens. Produto que eu digo, consumo. O corpo dela. Ela tá Mas se e expondo. qual é o Tá público? se expondo. Masculino. Sim. Em via de regra. Sim. Sim. Então, nós temos dois extremos. Mulheres dependentes financeiramente, E homens? escravizadas, e os homens consumindo. Consumindo. Porque se está vendendo e tem um lucro, e tem uma indústria, É. tem um business em cima disso, é porque tem consumo. É porque E os homens estão se escravizando também nesse tipo de porque consumo. o mundo digital ele é diferente de muitas coisas de um tempo atrás, de outras gerações. Não é só consumir o produto que está ali sendo vendido, mas a exposição do corpo feminino Sim. acaba sendo maior. Mas é a curtida. Se tiver tantas mil, É isso aí, ela quer a curtida. ela Seguidores. tá sendo curtida, está sendo seguidores, ou seja, você está recebendo. E aí a tentação, Aquele produto né? que você está usando lá para fazer a propaganda vai vender também. Mas o número de curtidas na exposição Isso aí. também entra, também rola. Porque elas querem. Então Elas querem isso, elas querem. Elas, eu digo eles, no total, homem e mulher, né? É, tanto Mas homem no quanto caso, mulher. a gente falando aqui da menina, né, que está se expondo mais ali, porque chama muito a atenção do homem, o corpo da mulher, ela está se expondo e, a princípio, ela botou uma foto que não tem nada a ver. A tentação começa assim. Isso. Porque eu coloquei uma foto que não tem nada a ver, recebi tantas curtidas. Pô, eu vou tirar um pouquinho a minha alça aqui para ver quantas curtidas eu vou Isso receber. aí. Opa, recebi mais curtidas. E agora, vou botar a marquinha do É biquíni. uma coisa que vai. E olha só como ficou. E aí isso vira um vício que aí ela passa, caramba, eu tô indo pra igreja, ou o menino, né, que colocou a roupa fortinho, etc e tal. Poxa, eu tô indo pra igreja, mas eu tô colocando essas, mas eu tô recebendo curtida. E é o Aí ego, né, começa- pastor Emanuel? É o ego, porque tá A recebendo vaidade. curtida, Não, aí tá além do recebendo, ego, aí tá a recebendo sensação de aprovação. De aprovação. Sim. Exato. Porque, olha só, Boa, a galera que está boa. assistindo a gente, olha só, preste atenção, o que o pastor Rômulo falou é muito sério. Aprovação. Quando eu curto uma foto, quando eu curto uma Significa que você tá postagem, aprovando. eu tô aprovando, porque eu tô curtindo. Isso aí. Então, assim, você que é crente, é firme com Deus, está envolvido com Deus, aí você vê seu irmão, sua irmã postando uma foto, postando um vídeo que não condiz com os princípios bíblicos, E vai lá e curte. você vai lá e curte, É. você está aprovando, você é É. conivente com isso que está acontecendo. com certeza. Então, vigia no que você está curtindo, porque você está curtindo, você está incentivando, você está promovendo Isso aí. essa pessoa. Essa pessoa, ela está se envolvendo e mais tarde ela talvez nem consiga voltar. Sabe por quê? Porque tem várias curtidas e no meio dessas curtidas, uma é sua. E isso não É. quer dizer que a gente não ame, não Sim, tenha sim. amor por essa pessoa, Não, carinho, não, cuidado. não. Mas não quer dizer que eu tenha que curtir determinada situação. Sim, com certeza, com Não certeza. precisa. E outra coisa, você que... Eu gosto de vocês, sabia? Sabia que eu amo vocês? Mas dependendo de alguma coisa que vocês postarem. Aí vem a questão eu da não sou moralidade. obrigado Eu não sou, Ó, aí tem a obrigado questão. aprovar. Então, Aprovar. aí É, tem dois pontos interessantes. Dani, só para Sim, fechar sim, aqui sim. rapidinho, uma questão da rede social. YouTube, Facebook, Instagram, Twitter. Se você sabe que tem uma dificuldade com isso, se você sabe que ali está aparecendo mulheres seminuas, homens seminus, e coisas que talvez não sejam nem isso, mas outras questões que você tem uma fraqueza, se você sabe disso,
Corre disso. Corre disso. Vai lá e desinstala esse aplicativo. Isso aí. Só assim você vai conseguir vencer. Se você tiver ali com aquelas mulheres, aqueles homens, sei lá, e você não aguenta, você que é menina, não consegue ver o homem, você que é menino, não consegue ver a mulher, desinstala esse aplicativo. Tenho certeza que você vai ser abençoado. E abençoado. É uma questão que aí envolve a moralidade, a ética. Como cristãos, a ética cristã. Como seres humanos, a questão da moralidade humana. A moralidade, ela está muito depreciada. As bases da moralidade. Então, a relatividade, o que é certo, o que é errado. E o pastor Rômulo colocou essa pauta para falarmos sobre a questão das mídias sociais. A nossa geração é uma geração que transitou da tecnologia, do manual para o tecnológico. Então, o homem hoje, um homem maduro na nossa faixa etária, ele não está sabendo lidar com isso. Essa geração que está chegando agora, eles já são 100% digitais. Então, eles conversam, eles trocam informações aqui, mas todos nós somos vulneráveis. Quem transitou do analógico para o digital, todos nós somos vulneráveis. E as bases da sociedade hoje, elas estão muito corrompidas porque é tudo relativizado. Ah, mas vocês estão falando isso porque vocês estão numa mentalidade, pessoas que pensam. É o conceito do relativismo. Do relativismo. Ah, mas vocês estão falando isso porque vocês foram criados lá atrás, vocês que estão vendo maldade. Porque tem um argumento. Quando às vezes nós queremos abordar uma pauta, como essa, por exemplo, existe um grupo que fica analisando assim, não, mas vocês que devem ser... Vocês que porque vocês estão abordando... Não, a nossa geração, a gente não pensa nisso. Nós somos... Não tem maldade. Não é, gente. Não é. Vamos falar abertamente. Nós estamos aqui numa posição de alertar e nos alertarmos. Na verdade, porque nós somos suscetíveis a erros também. Sim, claro. Mas eu acho que essa questão de conteúdo, de exposição, vai muito também de uma vida de dedicação às coisas de Deus, de prioridade. Porque se eu estou com a minha vida ociosa, meus pensamentos ociosos, o meu dia está ocioso, eu não converso tanto com a minha esposa, eu não dou tanta atenção para os meus filhos, e eu começo a ficar ocioso, estou em casa, e você olha para o celular, você pega... Então, é um pouco disso. Eu não tenho uma fórmula fechada. Mas aí eu acho que a gente poderia abordar, talvez, pastor Rômulo também, uma pessoa que esteja assistindo. Falou, pô, queria ter assistido esse programa antes. Uhum. E agora? Agora eu já estou afundado. E o que fazer agora? Agora eu já estou dando muita margem para minha amiga no trabalho. Uhum. Eu já estou afundado aqui no celular. Dou carona toda hora. Dou carona toda hora. E a minha esposa já não se sente segura. E agora? E aí a Bíblia, o livro de Tiago é muito bom para isso. Né? O livro de Tiago, ele vem construindo a questão da tentação, da provação, e ele vem dando ferramentas ali na nossa dependência em Deus. Pastor Emanuel citou João também. Em Deus, nós temos resposta. Sim, verdade. Agora, tem um hino, aí eu vou evocar também agora. Eu tô assim, né? Hino. Vai lá que vamos lá agora. Vamos lá. Mais um. Qual é? É da harpa de Tu novo? não somente perdoa. Não somente perdoa, mas purifica também, ó Jesus. Isso dá um esboço. Foi na cruz? Porque se fosse só o perdão, já não estaria bom, pastor Romo? Eu ser perdoado. Mas acontece que às vezes nós somos perdoados por Deus. Ele perdoa e lança no mar do esquecimento. Ou é alvo mais que a neve? Alvo mais que a neve. Alvo mais que a neve, ele vem dizer num trecho que tu não somente perdoa. Porque se fosse o perdão, eu já estaria contente. Mas nós temos homens que talvez estejam nos assistindo, que eles cometem o erro, eles pedem perdão e são perdoados. Mas no dia seguinte, acontece de novo. E aí, essa frase vem dizer o seguinte: ele não somente perdoa, mas ele também purifica, porque há um processo. Então, se você está passando por um problema... Isso mesmo. Pornografia, vamos falar abertamente, pornografia, adultério, falta de atenção com a esposa. Vamos lá. O adultério, há uma discussão ainda aberta, efervescente, de que o adultério, em se tratando de tela virtual,
não é adultério. É adultério. Eu já participei de debates nesse sentido e pasmem vocês. Há quem argumente que não é um adultério. Então tem gente que acha que o adultério é quando há conjunção carnal, física, entre duas pessoas. Eu tenho um argumento. Não, mas né? se só pelo simples fato de você olhar Jesus, né, nosso Senhor, maioral dos maiorais, né? Se o próprio Senhor Jesus disse, se você com seus olhos desejar a mulher, você pecou, quanto mais você pegar e acessar um site, alguma coisa, você está fazendo o que ali? Você só não está tendo a relação propriamente dita, né, ali, carnal, mas você está traindo a sua esposa. Como nós estamos falando mais para um povo masculino, né? Mas como o pastor Rômulo falou lá no começo, não tem como ninguém ficar de fora desse assunto hoje. Tentação e provação. Vamos inverter isso? Se o marido souber que a esposa está acessando sites e vendo homens nus ou fazendo qualquer outro tipo de coisa, para ele vai ser um adultério? Sim. Para ele vai ser um adultério na cabeça dele? Ele não vai aceitar isso. Ele Não vai vai. aceitar Claro isso? que não. Então, eu entendo assim, tudo aquilo que vem, né, fazer com que eu esteja machucando a minha esposa, traindo a confiança da minha esposa e Deus, eu estou adulterando. Isso com E não relação só Estou adulterando isso, contra a pastor minha Rodrigo. esposa. Isso com Deus, relação à eu questão estou sexual. errando. Sim, eu estou Sim, errando. Eu estou errando. Se eu Também estou fazendo você tá alguma coisa alimentando escondida, sentimentos. eu estou A coisa- fazendo algo escondido da minha esposa. Sim, sim. Com o sexo oposto, eu estou errando com Deus e com a minha esposa. Não tem como. A gente cortou você, que você estava numa sequência. Eu acho que a gente está construindo. É uma conversa muito complexa, envolve muitas variáveis, né? Mas é interessante isso, porque tem uma nova teologia ou um novo entendimento da teologia moderna que vai dando brechas, se é que eu posso dizer assim, ou novas interpretações para o comportamento do homem de hoje. A questão de antropologia é um outro assunto. Mas a antropologia do Antigo Testamento era uma, o comportamento do homem era uma. Para a nossa sociedade, isso aqui é normal. Então, ele fazer uma interação... porque no Antigo Testamento não tinha tecnologia. Era contato. Era contato. Agora é virtual. No virtual não é. Não. Mas por quê? Porque aí vamos É lá para a mais Bíblia. uma visualização. Paulo, o Paulo, quando ele vai escrever as cartas, ele fala muito da questão do corpo, do templo. Então, o pecado contra o corpo, ele é uma agressão direta ao espírito. O adultério, eu tô cometendo um erro duplo com a esposa, certo? Eu tô em questão de infidelidade, da minha aliança com Deus. Mas eu não fiz nada contra ela porque eu não me relacionei com uma outra mulher. Mas é você com o Espírito. Você e Deus. Porque você é templo. Sim. O Espírito Santo de Deus habita em você. Então, o pecado contra o corpo, ele é uma agressão direta ao Espírito Santo. Com certeza. Que ele mora ali. Então, a gente tem que ter isso muito bem fundamentado, porque tem várias teologias, várias correntes aí, e uma pessoa que já está com a mente, né, já tendenciosa, o que ele quer? Ele quer se aproveitar Me dê motivo. da Bíblia Me dê motivo. para colocar aquilo como uma ancoragem para justificar o erro. o seu pecado. E olha É que isso aí. interessante, o próprio Satanás, diabo, Lúcifer, o nome que você quiser dar, O adversário. o O adversário, inimigo, calça curta. o calça curta, Capiroto. o capiroto, Capiroto. Eu nunca. o calça carcará. É isso aí. Então, o que... amigo, porque, amigo, o negócio O que acontece? Ele não começa pesado. Não, ele te envolve, Com ele envolve Jesus, a pessoa. como que foi? Ele primeiro veio com pão, dependendo do evangelho ali, contexto, mas ele vem, quase todos eles são unânimes em ver o inimigo aproveitando a questão do pão. Pô, pão, tá com fome. Mas depois, ele tá finalizando como? Pináculo, Poder. poder. Ele começa sutil. Investimento vai aumentando. Vai. E o inimigo, meu amigo, foca na câmera aí, Foca. dá um zoom no celular. Foca nele. Porque se você está começando com. Você está percebendo que está começando sutil, amigo, vai ser numa virada de chave. É isso aí. Porque o inimigo ele não perde tempo. É É na isso hora aí. de fugir. E ele Quando não você morre. menos esperar, vai acontecer alguma desgraça. Então, assim,
dá uma pausa, ora ao Senhor, pezinho no chão, bola na grama, bola na E grama. Dani, Olha, eu vou contar uma. olha Já só, que ele rapidinho, contou Dani, uma, eu vou o contar inimigo, olha só, o inimigo não Vou tem contar pressa. porque eu já contei pra minha Vai esposa. contar, Galera, vai o contar. inimigo não Vou tem contar pressa, hein? porque eu já contei Ele pra vai minha esposa. devagarzinho. Ó, pastor Manuel. Vem bomba aí, vem olha aí, bomba. vem Vamos lá, bomba, vamos lá. vem É bomba bomba aí, bota aí, ó. Vem bomba aí, Vem bum! bomba aí. Bomba aí. É Ele isso falou aí, que- vamos lá. Ele falou que é sutil. A maioria das vezes é sutil. Mas tem horas que as coisas são assim, ó. É. E Prato aí cheio. cabe a você, naquela hora, decidir o que você vai fazer ou não. É verdade. Eu tô falando por que eu vou contar. Ih, Eu já Olha aí, con- Max. eu já Solta contei. aí, Max. Vai já subir contei. o Ibope. É. Não, eu já Essa contei é a hora. isso pra minha esposa, né? Mais de uma Peraí, vez. Pastor Rodrigo, um minutinho só. Ó, você que tá assistindo a gente aí, para um pouquinho aí, chama lá o pessoal, porque vem Compartilha bomba aí, ó. agora. Vem Pastor bomba aí. Rodrigo vai soltar uma Vocês É vão isso bomba. aí, rir. vocês vão compartilha, rir, compartilha. Mas vai ser bom. É, de um tempo pra cá, eu fui com a família e depois eu entro no assunto em si. Disfarça não, agora vai ter que Não, falar. não. Entrega tudo, Em entrega tudo. Ó, a 2007, galera tá olhando, a galera quer 2007, saber. Eu também, a gente vamos fez lá. uma viagem, fez uma viagem com a família, eu, minhas filhas, minha esposa, nossa família para Santa Catarina, litoral de Santa Catarina, Floripa, Itajaí e Rio Grande do Sul. Ida e volta pela 101, pelo aquele trajeto. E o carro era gás, era um Astra que nós tínhamos, muito bom na época. E de São Paulo para lá, nós tínhamos que descer do carro e abrir a mala, a tampa da mala. E aí, no primeiro, segundo, aqui, depois de São Paulo, passando para o Paraná, eu falei, mas a gente tem que descer mesmo? E o frentista foi lá na placa e falou assim, ó, a lei aqui, ó. Aqui no Rio ninguém saía para nada. Já acontecia lá e aqui ainda não. De um tempo para cá começou a explodir, matar gente aí, sai todo mundo que tem carro a gás, sai do carro, né? Mas um tempo atrás a gente ficava dentro do carro. E eu trabalhava de vendedor sempre na rua, né? Cheguei falando no Nextel e prestando atenção no trabalho que eu estava atendendo um cliente ali, só que eu tinha que levar nota para a empresa. Aí eu falava assim, tira uma notinha depois do abastecimento, né? Aí paguei e falei, me dá a notinha, por favor. A menina veio e entregou na porta da Fiorino, uma Fiorino velha, rapaz, caindo nos pedaços. Eu barrigudinho. Que isso? O que vai atrair? Despretensioso. O que tem a ver? Ela falou assim, você não tem só a nota. Você tem tudo que você quiser. Eu falei, mas eu quero... Eu falei, Eu só quero a nota, me dá eu falei, licença. sabe o quê? Eu quero só a nota. Aquele carro nunca pegou tão rápido, tão fácil. Olha, É no nessa centro- hora e que eu o carro saí morre. no centro da Por que eu cidade. tô contando Meu isso? Deus, misericórdia. Naquele momento ali, é a linha tênue de você falar isso assim, aí. ou eu fico É decisão. agarrado É o aqui... José que pegou. Ou eu Ou morro. eu vou decisão. embora. É isso aí. E aí eu vou falar assim, então tu é super crente, isso não sei o quê, é fácil, não sei... Tentação e provação. É o assunto que a gente está É isso falando aí. aqui. Meu amigão, Você fugiu, sabe por quê, pastor Rodrigo? Porque tu é homem. eu não quero aquilo corre ali. um sangue Não, aqui, eu não ó. quero aquilo ali pra minha vida. É isso aí. Porque você é Mas a oportunidade homem de apareceu. Deus. Homem de E aí verdade. você sai dali depois e fica pensando, gente, só pode ter sido o... Como é que é o nome dele? Capiroto. O calça Cramulhão. curta. É, O Capu- Cramulhão. Não tem nada pra oferecer. É. Eu não tava com um Camaro amarelo. Só que ela via um Camaro amarelo. Mas é a hora. É a hora, é a questão de decisão e É a tomar... hora. É a questão de caráter, Isso. seus princípios, o que você aprendeu dos seus pais. Ah, mas meu pai não me ensinou e tal. Mas são os princípios, seus direitos, quais são as suas referências? Porque aí eu vou... Não sei se a gente vai sair um pouco da pauta, mas questão de referência. Nós temos uma crise de identidade, de referência, de boas referências. Ah, mas todo mundo trai. Ah, mas todo mundo acessa o conteúdo. Ah, mas todo mundo. Ah, mas... A minha mãe já dizia. Você não é todo Você mundo. não é todo mundo. Isso aí. Então, quem é a tua referência? Vamos falar da nossa igreja, Evangélica Maranata? Não somos perfeitos. Não. Mas nós temos pessoas a nos espelharmos, e eu tenho vários, inclusive aqui, eu tenho 3 aqui nessa mesa, eu não estou falando porque eu estou na frente de vocês, porque a gente caminha junto, né? Nós caminhamos junto. Então, a pergunta é, quem é a tua referência para quem está nos assistindo? Quem é teu padrão? O meu padrão é Jesus. Amém. Nós estamos falando aqui como Sim, amigos, sim. mas Jesus é o nosso padrão. Sim. Porque se você não começar a delimitar, você fica fluido, que é uma palavra muito... Tá líquido, a sociedade está líquida.
é tudo filosófico, é tudo no campo do pensamento, do achismo. Não é. Nós precisamos ter bases. E quais são as suas referências, né? E aí, olha que interessante, no centro da cidade, passando lá, almoçando, eu trabalho lá no centro da cidade, aí nós saímos para almoçar. Olha essa. Saindo para almoçar, calçada, na rua. Cotidiano, normal. Acabamos de almoçar, aí tinha um senhor com aqueles folhetos, eles ficam... os folhetinhos na mão, né? Vendo ouro, troca o seu vale e tal, Traga a pessoa amada em 3 dias. Traga a pessoa dinheiro amada em 3 emprestado. dias, dinheiro emprestado, tal. Aí tava lá, assim, já almoçou? Tava meus colegas de trabalho. Já almoçaram? Já almoçamos. Aí ele, aqui tá a sobremesa. Eita. Eita. E aí, já almoçou? Aí você, aqui tá a sobremesa. Quando tu olhou... Na rua, na calçada. Qual era a sobremesa? O papo é de homem. Nós estamos falando aqui sobre tentações, sobre provações. Vocês já entenderam qual era a proposta. Oferecendo. Na rua, na calçada, na saída de céu restaurante. aberto. Céu aberto, saídas de restaurante. Porque o argumento era esse. Era o argumento de venda, né? Se é que eu posso dizer assim. Já almoçaram? Sim, aqui está a sobremesa. E aí, o que é mais triste disso? Não é só uma curiosidade. O triste é de quando você dá 5 passos à frente. O triste é de quando você dá 10 passos à frente e aí você dá uma breve olhada para trás. Tem gente pegando. E aí você vê que homens, logo depois que você recusou, homens aceitaram. Estão indo. Intervalo de trabalho. Homens que não têm prazer de voltar para sua casa numa sexta-feira e ficam... Estou falando de centro da cidade, que é o ambiente onde eu estou ali trabalhando, mas em outros bares, em qualquer lugar, que não tem prazer de ir para sua casa e estão se deixando levar por essas facilidades. Porque é fácil, né, Pastor Romulo? Sim. É fácil. É num posto de gasolina, é numa calçada, é numa rede social. E como resistir? Como resistir? E o mais assim, triste disso tudo é que mais dia, menos dia, né, vem a consequência A disso. conta chega, né, pastor? A conta chega, né? Aí vem a exposição, a vergonha. Sim. Quantas... Vocês estão falando isso, eu estou me lembrando quantas vezes eu já ouvi de pais de família, de pessoas dizendo, pastor, onde é que eu estava com a cabeça? Que eu não me dei conta. Onde é que eu estava com a cabeça que eu fiz tal coisa? E aí vem a culpa, as perdas. É uma história toda que você perde de um casamento, Sim. de uma família, né? Filhos, enfim, é uma Mas tragédia. Deus não é amor, Deus perdoa, ok. É uma tragédia. Deus perdoa, Deus é amor. Mas e a história que você construiu? Sim. Isso é... Meu amigo, não vale a pena, não vale a troca, pena, meu não vale a amigo. pena. Quem Agora, está assistindo... Eu queria direcionar assim, Sim, até pastor. pra gente ir já caminhando para o final do nosso papo. Acredito, Tava bom, hein, cara. pastor? O negócio tá bom Papo- demais. Embora um Você precisa papo voltar, sério. hein? Pô, que isso. Vai voltar, né? Tem que voltar. Nobre vai voltar. A Já galera é, que tá aí já fora, é que da tá aí equipe. assistindo. Vamos Ei, lá. pastor, a galera que tá assistindo aí, Nobre tem que voltar, tem que Nobre voltar. tem que voltar. É isso aí. Curte Hashtag ele, esquece de volta curtir, não. Nobre. É isso aí. Achei hashtag- legal, é isso achei aí, ele volta hashtag Nobre. volta Ei, pastor, e Nobre. deixando bem claro que esse bate-papo nosso é uma... A gente está colocando aqui que nós somos normais. Sim, sim. Nós enfrentamos essas dificuldades. Você escova dente, pastor Rodrigo? Sim, Ah, graças então. a Deus. Mas se Normal. alguém está em Cristo, o que a Bíblia diz? Nova Segundo- criatura é. Nós As somos coisas nova criatura. velhas Então, se passaram. se a gente não estiver em Cristo, o risco de cometer esses erros, eles são enormes. São. Entendeu? Uhum. Agora, qual é a sugestão? Eu diria, busque ajuda. Né? A gente sempre fala isso. O primeiro passo é reconhecer a dificuldade. Sim. É reconhecer que você está descendo o abismo. Eu não vou nem dizer um passo dele, mas você já está descendo esse abismo abaixo. Então, busque ajuda. Sim. Busque ajuda pastoral, busque ajuda Psicológica, terapêutica. Tem profissionais sérios, né, pastor? Profissional, Isso. converse com a família, com a esposa, com o marido, com o pai, com a mãe, com gente da sua confiança, né? Mas busque ajuda. Peça Eu ajuda, acho que peça socorro, tem né? coisas na vida da gente
que a gente não consegue vencer sozinho. Verdade. A gente precisa buscar ajuda. Principalmente quando elas já atingem um determinado ponto, nível, estágio, você não consegue vencer sozinho. E tem uma outra coisa. A gente entrou foi mais no assunto de tentação e provação para a área sexual, né, sexo oposto, e que eu acho que é a maior batalha do homem, vamos dizer Sim. assim. Agora, tem a agressão verbal, tem a agressão física, que é uma coisa que não para, que a gente atende pessoas, às vezes, dentro das nossas igrejas, que tem essa dificuldade. É a tentação da ira, né? Aí a Bíblia é muito, muito clara nesse ponto, que ela até fala, olha, você pode até ficar irritado, nervoso, irado, Irai-vos, mas não... mas não deixa essa ira te dominar, porque ela vem para o campo da mente ela vem para a intenção, da intenção, numa raiva, você impelir, porque o hormônio do homem ele é diferente do hormônio da mulher. Testosterona, ele provoca os instintos primitivos do homem. Então o homem ele vai ser impelido talvez a reagir numa discussão. Ele é tentado, olha isso, ele é tentado a revidar numa intensidade que a mulher não tem. Não tem. A discussão, ele está no campo dos dois. Isso é muito interessante, pastor Romulo. A discussão está no campo dos dois, homem e mulher, divergências de ideias. Mas aí o assunto vai ficando acalorado. Isso acontece. A questão é, existe um gatilho, se é que eu posso dizer isso, existe uma propulsão motora no homem que ela é mais explosiva, não vou falar de musculatura, eu vou falar de hormônio. Se o homem ele não entender isso, não tiver um domínio próprio, se conhecer um pouco, se conhecer e pisar no freio e falar assim, depois a gente conversa sobre isso. Mas ele precisa de ajuda. Porque senão ele vai para o campo da agressão. E aí, amigo, o campo da agressão, porque tem palavras e tem a questão física. Primeiro que é crime. É crime. Primeiro que é crime. É crime. Tá totalmente errado. A esposa vai procurar os seus direitos, a sua proteção, as suas medidas protetivas legais. A igreja não é conivente, porque as pessoas confundem isso. Acho que a igreja é conivente porque a igreja... Não, nós acreditamos sim num Deus, num Jesus que restaura. Antigamente, pastor Romulo, as mulheres elas eram mais passivas e aguentavam algumas circunstâncias até por medo, por vergonha. Criação. Tem mudado muito. Por dependência. Por dependência. Hoje em dia, não. Hoje em dia elas são autônomas financeiramente, emocionalmente. Ela tem uma rede de cobertura. Então, eu acho que os homens precisam se controlar, saber, se conhecer e pisar no freio. Por quê? Esse tipo de tentação, ser tentado numa discussão, não é pecado. Discussão de ideias, mas você ceder numa discussão e o resultado ser agressão, não é só pecado, como é crime. Isso. Você pode ser preso e isso te reverbera entre outras questões. E sintetizando esse ponto aí que o pastor Rodrigo trouxe. O que pode ser pensado também é que essa pessoa ela pode trazer o seguinte argumento. Não, mas eu vivi num lar assim, meu pai era assim, eu via isso acontecer dentro da minha casa, então isso é uma consequência do que eu vivi. Porém, você é um homem de Deus. Sim. Você entregou sua vida para Jesus. Sim. Então, se você entregou a vida para Jesus, você é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram. Então, você tem que lutar contra isso e dizer, não, tudo bem, meu pai fazia, isso acontecia dentro da minha casa, porém, na minha vida não vai acontecer porque eu sou um homem de Deus. É o que o pastor Romo falou, reconhecer que precisa de ajuda. Sim. Se você não consegue resolver, você se arrepende, tem um ato desse, uma atitude de violência, e depois você comete de novo, precisa de tratamento. Sim, precisa de ajuda. Precisa de ajuda. Pastor. E às vezes você acha, sabe o quê? Não, isso é só espiritual. E a mulher pode se culpa, ser né? espiritual, Sim. mas que você tem um problema
e que precisa tratar desse problema, Sim. precisa. Sim, pode procurar o pastor. Pode. O pastor vai te orientar, vai te, né, te dar um conselho. inclusive, Pode E procurar às um vezes um tratamento psicólogo, de psiquiátrico, repente. ele toma um é remédio psicólogo que que vai. controla. Inclusive, Isso, eu estou até Porque me pode ser lembrando espiritual agora, ou não. eu Né? estou até me lembrando aqui, que eu acho que é muito importante. Nós temos nas nossas igrejas papo de homem, Sim. que são reuniões Reuniões. durante a semana de um grupo pequeno e a turma compartilha as dificuldades, o Pede pessoal ora ajuda. junto, Dilemas. né? É um momento assim interativo muito importante. E se a gente considerar que o homem, de um modo geral, ainda resiste muito em buscar ajuda, reconhecer dificuldade, isso aí é histórico, né? Cultural, enfim. Mas, apesar de que eu acho que está mudando um pouco, Sim. mas ainda Ainda prevalece tem, essa sim. máxima, essa coisa do homem. Então, assim, busca ajuda. Na Maranata, nós temos as nossas reuniões de homens durante a semana, né? O pessoal que está assistindo a gente aí, pelo menos, todos são bem-vindos numa das nossas igrejas. Você pode ir lá. Quando é que é a reunião de homens? Participa, Sim. pede oração, faça amigos, se aproxime de pessoas que, de alguma maneira, possam ajudá-los nessa caminhada, né? E eu acho que tudo isso... Quando nós chegamos para Cristo, eu e a minha esposa, no ano de 2003, na Maranata de Campo Grande, tinha um pastor lá chamado Rômulo Augusto que nos ajudou. E é mesmo. Esse cara é bom. Dizem que esse cara é bom. Esse hein? cara é bom. É isso aí. Eu recebi o conselho de fazer investimentos no nosso casamento, como Casados para Sempre, encontro de casais, mas também a reunião de homens. E na reunião de homens, eu fiquei 1 ano e meio, quase 2 Lá anos. onde tudo começou, né, Rodrigo? Isso, para depois ir para o seminário. Depois que eu fui para o IBM. Mas esse quase 2 anos na reunião de homens, eu lembro que a minha esposa, depois de um tempo, a Mary falou assim: o que acontece nessa reunião de homens? Olha só. Eu falei, por quê? Porque você tá diferente. Olha Aí, tá só. vendo? É o testemunho. alguma coisa que Esse é o acontece testemunho. lá. É o fruto. Aí eu falei, sabe o quê? Muito bom, né? É oração, Mary, é ajuda, é compartilhar. Não posso te contar. Mas isso é interessante. Mas não resolveu, Isso é não interessante. ajudou. Ajudou bastante. O que acontece? Muito Talvez tenha algum homem que esteja nos assistindo, porque assim como o pastor Rodrigo chegou com as suas demandas de vida, mas, poxa, a minha referência era o meu pai. Eu não tenho esse ambiente. Mas aí deixa eu te falar, Jesus é a nossa referência. O pastor Rômulo deu as orientações para o pastor Rodrigo, na época não era pastor, mal sabia o pastor Rômulo que estava ali Diante de um futuro pastor. de um fator. E um pastor com P maiúsculo. é um pastor. Não, E que é cuidaria, sim. hein, lá em hein, cima. e que Que cuidaria cuidaria de do casais. ministério da daí ia cuidar de família casais. É, Jesus. da Maranata. Olha, Deus, que só olha que Jesus. coisa, né? Tem Então, coisa meu que só amigo, Jesus se você faz. está ouvindo, Meu né, se você está Deus, assistindo meu esse Deus. programa, Aleluia. Jesus é o nosso referencial, porque ele se coloca como um noivo que cuida da noiva como mulher, a igreja. E Jesus jamais iria agredir a noiva. Não, Jesus jamais levantaria um punho para desferir um golpe. Ou Jesus jamais iria dar uma gravata ou empurrar a esposa ao ponto dela cair e se machucar. Jesus, ele deu a vida. Esse é o nosso referencial. Jesus jamais se nós entendêssemos isso, a teologia do casamento, vamos colocar dessa forma, a teologia do casamento, aonde há uma proteção colocada de forma gratuita e amorosa por Jesus, meu amigo, você precisa entender isso. Ah, mas eu não sou Jesus. Mas nós somos imagem e semelhança dele. Isso aí. E Imitadores. nele, através do Espírito Santo, Discípulos. você vai conseguir. E nós estamos aqui como igreja para ajudar. Legal. Uau. Que Show bom, de né? bola. Não vai dizer que já tá terminando, não, hein? Ah. Não olha com essa cara e fala, uau, show de bola. Na verdade é o Não. seguinte, é um Não papo vamos parar, não. É um papo que é um não papo tem que- fim. Não, sim. É um papo que a gente vai, com certeza, voltar a ele Sim, em algum outro momento do nosso programa, né? E... Pastor Rodrigo, suas considerações finais aí, rapidinho, para o pessoal que está assistindo a gente. Eu queria deixar um abraço para você que está nos assistindo e dizer que, repetindo, né, que nós também passamos por essas dificuldades no dia a dia, mas
a gente tem segurado em Cristo para que Ele possa nos ajudar, nos sustentando a passar por essas tentações e provações de Deus, sendo aperfeiçoado a cada dia. Vai, Manu. Eu quero fechar aqui lendo alguns versículos. São muitos, não. É rapidinho, tá? Tá lá no Salmo 119. Não, Ai, não. Tiago, capítulo 1, Carta de verso de número 13, diz assim, ó. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo não tenta ninguém. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, Gera morte. Então, assim, firma seus pés com Jesus, caminha com Ele. A aprovação vai vir. Você é servo de Deus? A aprovação vai vir. Mas tenha certeza, você está passando pela prova para você ser aprovado, não é para você ser reprovado. Mas se porventura você, de repente, falhou, caiu, pecou, levante a cabeça, olha para frente. Eu tenho certeza que Deus vai te ajudar, Ele vai te abençoar. E fuja da aparência do mal, porque a aparência do mal, a palavra de Deus diz que é pior que o próprio mal. Então, fuja da aparência do mal para você não cair. Amém? Que Deus abençoe grandemente a sua vida e não esqueça, curte aí e compartilha, porque eu tenho certeza como abençoou a nossa vida aqui, abençoou a sua vida aí, vai abençoar muito mais pessoas. Amém? Um beijo e que Deus te abençoe. Vai, Dani. Pô, bacana, tô feliz demais, honrado, um papo gostoso, leve, um podcast como tem que ser, aberto, sincero, verdadeiro, agora com conteúdo, né? Uma vez me perguntaram, tem como ser profundo e simples? Eu acho que eu vi isso aqui hoje. A gente conseguiu, acho, numa simplicidade, num bate-papo bacana, falando de homem para homem, se aprofundar. Então, eu agradeço a oportunidade riquíssima, que a gente aprende, né, na conversa, na multidão de conselhos, a sabedoria. E aí eu queria deixar aqui mandar um abraço para minha esposa. Eu quero mandar um abraço, olha aí, não. Patrícia. Patrícia, meu E amor. abraço o quê? Beijo e abraço. Um beijo, meu amor. Patrícia Nobre e meu filho Davi querido. Interessante. 2 Timóteo 2,15. Procure apresentar-se a Deus aprovado. Tentação e provação. A aprovação é para ser aprovado. Então aqui fala sobre a aprovação. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja corretamente a palavra da verdade. Então, pega essa dica. Eu não sou obreiro, mas você pode substituir homem, substitui a palavra obreiro pelo teu nome. Procura apresentar Daniel. Procuras apresentar Rômulo, me permita aqui, pastor Rômulo, pastor Emanuel, enfim, que não tenha do que se envergonhar, atitudes, mas que maneja bem o quê? A palavra, porque é na palavra, meu amigo, que você vai ver as verdades, o nosso manual de fé e prática. Amém. Deus abençoe a vida de vocês, foi um prazer. Que alegria. Legal. É isso aí, pessoal. Então, esse foi mais um podcast Homens de Valor. Esperamos que tenha sido edificante, esclarecedor para você e que você compartilhe isso de novo com o maior número de pessoas que você puder. E estamos indo. Até a próxima. Deus abençoe vocês. Tchau, tchau. Abraço. Deus abençoe. Deus abençoe, gente. Valeu, gente.